Pois bem, pessoal, vamos agora dar início ao nosso quarto bloco da nossa aula, que trata das lesões corporais. Está até se estendendo mais do que eu imaginava. Tivemos um primeiro bloco de 10 minutos e mais 3 blocos de 20 minutos. Estamos entrando agora no nosso quarto bloco e a gente estava tratando aqui a respeito das lesões corporais de natureza gravíssima, certo? E nós vimos que nós temos como hipótese de lesões corporais de natureza gravíssima a incapacidade permanente para o trabalho, já falamos sobre ela. Falamos sobre a perda ou inutilização de membro, sentido ou função, também esgotamos esse assunto. E agora a gente passa para... falamos da enfermidade incurável também, ou seja, vimos 3 hipóteses. Agora nós vamos para a quarta hipótese de lesão corporal de natureza gravíssima, aí prevista no seu parágrafo 2º do artigo 129. Vamos aí para o inciso 4º, que é a deformidade permanente. A deformidade permanente ela é uma qualificadora também que vai classificar a lesão corporal de natureza gravíssima. Essa deformidade permanente nada mais é do que aquele dano estético, né, aparente, considerável, que é irreparável pela própria força da natureza. E esse dano estético é aquele dano capaz de causar uma impressão vexatória, aquele desconforto de quem vê e aquela situação vexatória de quem é portador dessa deformidade. Então a gente sabe, por exemplo, já vimos alguns casos absurdos, lamentáveis, de homens normalmente enciumados que lançam ali substância química, ácido sulfúrico no rosto da vítima para deformar o rosto, para causar queimaduras, causar danos ali estéticos à pessoa, tá? Então, só para citar exemplos, né, de situações que pode ficar uma cicatriz, algum dano decorrente de uma queimadura, uma lesão que deixa ali um dano estético de natureza permanente, tá certo? A questão de possibilidade que a vítima realize alguma cirurgia estética para reparar esse dano, por exemplo, a exemplo de uma cirurgia plástica, isso em nada afastará a incidência dessa qualificadora da deformidade permanente. Não se pode exigir um comportamento da vítima em se submeter a uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica, para que o agente se veja desincumbido ou sem responsabilidade no tocante a essa qualificadora da deformidade permanente, tá bom? Agora me diz uma coisa, falamos que essa deformidade permanente tem que ser aquela que causa impressão vexatória na vítima, né, e desconforto para quem vê. Mas necessariamente deve ser um local exposto ao público, que as pessoas possam ver de forma indiscriminada? Ou mesmo aquelas lesões, aquelas deformidades permanentes em locais mais íntimos, que só as pessoas mais íntimas podem observar, ou seja, locais em que só vai se ver quando a pessoa estiver despida, por exemplo, próximo a regiões dos órgãos sexuais ou regiões que normalmente são cobertas pelas vestes, elas também caracterizam essa, segundo a doutrina, essa deformidade permanente para efeito dessa qualificadora? Sim, tá certo? Não importa que aquela região que está com a deformidade permanente seja uma região que normalmente está oculta, uma região mais íntima, que só vai ser acessível ou visível para determinadas pessoas, tá bom? Nosso Código Penal não faz essa distinção, ao contrário de alguns países, como a Itália e a Argentina, que exigem que essa deformidade seja aquela deformidade visível a outras pessoas. Ok, então essa era as nossas considerações com relação a essa qualificadora, essa quarta qualificadora da lesão corporal gravíssima, que se refere à deformidade permanente. Passamos à próxima agora, aborto. Essa aqui exige uma atenção muito especial com relação às considerações que vamos fazer aqui no tocante a essa qualificadora da lesão corporal gravíssima, prevista no inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 129, que é a qualificadora do resultado aborto. Bom, vamos lá. Aqui se pune também o crime a título de préter-dolo. Préter-dolo. Esse resultado aborto não pode ter sido doloso. A gente não pode ter querido diretamente esse resultado aborto, senão estaríamos falando do crime de aborto e não do crime de lesão corporal com resultado aborto. Tá? Então não pode ter havido dolo direto ou mesmo dolo eventual no tocante a esse resultado mais grave, abortamento. O dolo do agente se dirige a provocar as lesões corporais, ou a lesão corporal. E ocorre um resultado mais grave, por isso o nome préter-dolo. Repetindo, préter-dolo significa além do dolo. O resultado foi além do dolo do agente. O dolo do agente era produzir lesão corporal.
mas ocorre um resultado mais grave que ele não queria, ou seja, não agiu com dolo, e nem assumiu o risco, não agiu com dolo eventual, mas ocorreu esse resultado mais grave que era previsível e ele não fez essa previsão. Esse resultado, então, só pode ser culposo. Então esse resultado mais grave, aborto, decorre de culpa, tá? Vai além do dolo do agente. Por isso que nós enquadramos nessa hipótese aqui. E mais uma vez, se a questão da prova, a afirmativa da prova, a assertiva disser para vocês que esse resultado aborto pode ser doloso, está errada. Porque se eu tenho dolo em relação a esse resultado aborto, ainda que um dolo eventual, eu estou diante de uma hipótese de crime de aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Aquela figura lá do artigo 125 do crime de aborto, tá bom? Quando o dolo é direto para produzir o aborto, fica muito tranquilo fazer essa distinção, né? Se a questão disser para vocês que o indivíduo sabia que a mulher estava grávida, causou lesões corporais querendo que ela abortasse, tá? Não se importando que ela abortasse, estamos diante de uma hipótese de dolo direto com relação ao resultado do aborto. A questão é, quando o exemplo, o caso que é colocado ali hipotético a vocês, traz uma situação em que o dolo para o resultado do aborto era um dolo eventual. E aí, professor, como eu vou saber que o dolo é eventual? Prestem atenção nas palavrinhas que são empregadas ali no caso hipotético. Normalmente a questão vai trazer para vocês uma situação em que um indivíduo produziu lesões corporais, agrediu a vítima, deu tapa, bateu, chute, pontapés, sabendo estar grávida e sem se importar que pudesse ocorrer o resultado aborto. Essa palavra sem se importar, que pudesse ocorrer o resultado aborto, ou assumindo o risco do resultado aborto, ou assentindo dessa possibilidade, consentindo, sendo indiferente que pudesse acontecer o aborto, ainda assim o agente prosseguiu com as agressões e acabou produzindo o resultado aborto. Vejam, a diferença é sutil, são essas palavrinhas que eu falei para vocês. Sendo indiferente, não se importando, assentindo, assumindo o risco. Então veja, normalmente um exemplo em que um namorado ou um marido ciumento, estando a mulher grávida, ele tendo conhecimento dessa condição da mulher estar grávida, agrediu essa mulher, chutando, batendo, dando socos indiscriminadamente pelo corpo, sem se importar que ela pudesse vir a abortar. Opa, se usou essa expressão sem se importar, sendo indiferente, assumindo o risco, assentindo, consentindo dessa possibilidade, não se importando que acontecesse, e esse resultado vier a acontecer, estamos diante de uma hipótese do crime de aborto do artigo 125. Aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Tá certo? Então cuidado, porque esse resultado aqui, para fins de lesão corporal qualificada pelo resultado aborto, lesão corporal gravíssima, necessariamente tem que ser préter-intencional, préter-doloso. Dolo para produzir resultado lesão corporal, culpa no resultado aborto. Então cuidado, muito cuidado com isso aqui, tá certo? Coexistência, então, essa é a última hipótese, né? São 5 hipóteses de lesões corporais de natureza gravíssima. Normalmente questões de prova trazem para vocês situações em que misturam lesões de natureza grave com lesões de natureza gravíssima. E só quer verificar do candidato se ele tem conhecimento e sabe fazer essa distinção das hipóteses de lesão corporal de natureza grave e as hipóteses de lesão corporal de natureza gravíssima. Tá bom? Questões simples assim. Tá? Vocês vão ver pela gravidade, então procurem, de certo modo, abstrair ali o fundamento de quais são graves e quais são gravíssimas. Então vejam, normalmente dá pra gente perceber que há uma intensidade maior, há uma gravidade maior nas lesões gravíssimas. Por exemplo, lesão corporal grave, o exemplo aqui da aceleração de parto. Aqui eu vou ter resultado aborto. Vejam que é mais grave o resultado aborto que a aceleração do parto. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Aqui nas gravíssimas eu tenho perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Ok? Então façam essas comparações e vejam qual é a mais grave ali para verificar se estão nas hipóteses de grave ou nas hipóteses de gravíssima. Ok. Superando então, já vimos as lesões corporais de natureza leve, a simples, né, que está lá no caput do 129. Vimos o parágrafo 1º com as hipóteses qualificadas especificamente quanto à intensidade e as graves. E no parágrafo 2º, também qualificadas, mas na classificação relativa à intensidade, as denominadas gravíssimas. Concluímos essa etapa. Passamos agora então à questão da coexistência de qualificadoras. Ou seja, quando há mais de uma hipótese de qualificadora. Eu tenho hipótese de mais de uma hipótese grave, mais de uma gravíssima, hipótese em que há gravíssima e grave ao mesmo tempo, como é que o juiz deve aferir, como é que ele deve fazer a dosimetria da pena diante de situação em que eu tenho coexistência de
qualificadoras, de circunstâncias qualificadoras. Por exemplo, eu posso ter uma qualificadora de natureza grave e uma gravíssima. Por exemplo, uma gravíssima deformidade permanente, com lá debilidade permanente de membro, sentido ou função de natureza grave. Então vejam, se eu tenho uma gravíssima e uma grave, o juiz vai considerar para efeito de qualificar o crime a mais grave, a gravíssima, por exemplo, do parágrafo 2º, que tem um aumento de pena, um patamar de pena maior, certo? Pena mínima e máxima. E a outra vai servir para quê? A outra qualificadora de natureza gravíssima, ou mesmo uma qualificadora de natureza grave que coexista com aquela que ele considerou para qualificar o crime, vai servir como circunstância judicial, ali do artigo 59, tá bom? Como circunstância judicial desfavorável para que ele possa majorar a pena base, para a fixação da pena base. Tranquilo então, gente? Vamos adiante e tratar agora do parágrafo 3º, da última hipótese, aliás, de mais uma hipótese qualificada, nós vamos ver que tem mais uma, mas já falamos do parágrafo 1º, 2º, agora estamos no 3º. O parágrafo 3º ele vai falar da lesão corporal em que há o resultado morte. Aí vocês me perguntam, professor, tudo bem, eu vejo aqui um indivíduo com um tiro e ele está morto. Como é que eu vou saber, diante dessas circunstâncias, se há ali um homicídio ou se há uma lesão corporal com resultado morte? Lembre-se, foquem sempre no elemento subjetivo, aquilo que o agente queria, da forma que ele atuou no seu âmbito íntimo, no seu âmbito interno. Eu tenho que levar em consideração o elemento subjetivo. Aqui, o agente que quer produzir lesão corporal e aquele que quer causar o resultado morte diretamente. No homicídio nós já vimos o dolo de produzir o resultado morte, a intenção de matar, até em latim tem uma expressão que é denominada animus necandi. Animus necandi, a expressão latina animus necandi significa vontade de matar. Por isso que o Ministério Público, quando vai fazer a denúncia, ele fala fulano de tal, no dia tal, armado de uma faca, tal, agindo com animus necandi, ou seja, agindo com intenção de produzir o resultado morte. E essa é a distinção. Aqui na lesão corporal em que há o resultado morte, o agente não quer o resultado morte. Ele age querendo produzir lesão corporal. Ele age com animus, olha aqui a expressão latina, animus ledendi. Animus escreve laedendi, mas fala-se ledendi, pronuncia-se animus ledendi. O animus ledendi é a vontade de lesionar e não de matar. Então o agente aqui nessa situação, ele age com dolo voltado à produção do resultado lesão corporal, mas acontece um resultado mais grave que ele não queria e nem assumiu o risco, mas que era previsível naquelas circunstâncias que pudesse acontecer. Ou seja, esse resultado morte advém a título de culpa. Mais uma vez estamos diante de um crime préter-doloso. Dolo de produzir lesão corporal, culpa no resultado mais grave, morte, que ele não queria e nem sequer assumiu o risco de produzir este resultado. Tá certo? Então aí o parágrafo 3º diz bem claramente, tá, que ele não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Ele foi expresso em demonstrar que se trata de um crime préter-doloso. Ok, gente? Então, veja que esse resultado mais grave, morte, tem que ter sido querido pelo agente, não pode ter sido querido, nem mesmo ter havido dolo eventual com relação a esse resultado morte. Agora, esse resultado precisa ter sido previsível, não existe responsabilidade objetiva em direito penal. Se esse resultado morte era imprevisível para o agente, não tem como imputar esse resultado a ele. Então, cuidado com questões que mostram essa situação e da forma que estabelecem ali o caso hipotético, dá a entender que não tinha como a gente fazer essa previsão desse resultado morte. Querem ver um exemplo? Eu já vi um exemplo em que duas amigas, uma enciumada com a outra, deu um tapa no rosto da amiga e essa amiga tinha lá um aneurisma que nem ela sabia, nem a amiga que agrediu, nem ela mesma, a vítima, sabia que havia esse aneurisma no cérebro, e esse tapa desencadeou, estourou esse aneurisma, né? Fez com que esse aneurisma se agravasse e ela morreu em decorrência do tapa que foi dado nela e que o aneurisma acabou dando causa ao resultado morte. É óbvio que esse resultado morte não vai ser imputado ao agente, esse resultado morte sequer era previsível. Tá? Eu já vi uma outra questão em concurso que falava que duas pessoas brigavam, dois caras brigavam na praia, um dava um soco no rosto do outro, ele caiu na areia, só que debaixo da areia existia lá uma pedra, ele bateu com a cabeça nessa pedra e morreu. Veja, por mais que ele tenha dado causa a esse resultado do ponto de vista naturalístico, do ponto de vista físico, se ele não tivesse dado o soco, a pessoa não tinha caído e não tinha batido com a cabeça na pedra. Isso é uma relação de causa e efeito físico,
mas tem que haver uma causa de efeito jurídica, uma causa e efeito jurídica, e tem que estar ligado ao elemento subjetivo do agente. Se ele não tinha sequer condição de prever que havia debaixo da areia uma pedra para que aquele seu desafeto batesse com a cabeça, não há como se imputar esse resultado imprevisível a qualquer pessoa, não era só a gente que não fez a previsão. Né? Lembre-se que existe uma previsibilidade objetiva para que haja pelo menos culpa. Tem que ser algo que seja previsível para uma pessoa de senso mediano, uma pessoa de senso comum, um homem médio. Então não havia previsão, não havia como ninguém prever que ali debaixo da areia pudesse haver uma pedra. Então esse resultado não se imputa, ele vai responder simplesmente por lesão corporal. Quem dá um soco numa pessoa não quer produzir o resultado morte, quer produzir no máximo lesão corporal. Tá certo? Então vamos lá. Então essas considerações aqui com relação à lesão corporal com o resultado morte, tá? Préter doloso. Vamos lá para a hipótese de lesão corporal dolosa privilegiada. Aqui a gente não precisa perder muito tempo, a gente não precisa gastar muito português para explicar. Por quê? Porque o parágrafo 4º tem redação idêntica ao parágrafo 1º do artigo 121. Ele faz remissão ali, aliás, ele repete os dizeres que estão ali no parágrafo 1º do artigo 121. Parágrafo 1º do artigo 121, todo mundo sabe, trata do homicídio privilegiado, quando o crime é cometido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então a mesma hipótese que vai privilegiar o crime de homicídio, as mesmas hipóteses também vão ser aplicadas aqui para o crime de lesão corporal. Então não precisa a gente voltar a esse assunto. Todos os comentários que fizemos a respeito do homicídio privilegiado se aplica também aqui na lesão corporal privilegiada. Tá certo? Vamos para a lesão corporal dolosa majorada. Lesão corporal dolosa ou préter dolosa majorada. Aqui também vai remeter ao parágrafo 4º, segunda parte, as hipóteses majoradas do homicídio também. Quais são? Lembram lá? Vítima menor de 14 anos ou maior de 60, certo? Ou se o crime é praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Lembre que essas mesmas circunstâncias elas foram tratadas lá no crime de homicídio, essas mesmas hipóteses, né? Milícia privada, grupo de extermínio, vítima menor de 14 e maior de 60, são também hipóteses que vão majorar, são causas de aumento para também o crime de lesão corporal dolosa. Tá certo? Crime de lesão corporal dolosa. Então não precisamos perder tempo, porque já tratamos sobre isso lá no crime de homicídio. Tá? Provavelmente a aula vai se estender mais um bloco, tá certo? Essa aula é bem grande. Substituição da pena. Vamos lá tentar encerrar a substituição da pena aqui, para a gente passar a um próximo bloco e continuar a nossa aula. Substituição da pena. Então tem uma hipótese aqui que o juiz pode substituir a pena. Vejam aí no parágrafo 5º de vocês, ó, parágrafo 5º diz o seguinte: o juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa. Então vamos lá, duas hipóteses então, em que no caso de lesão leve, veja, ele falou, não sendo graves as lesões, então nesse caso não se aplica as hipóteses do parágrafo 1º, lesões graves, não se aplicam as hipóteses do parágrafo 2º, lesões gravíssimas, não se aplicam as hipóteses do parágrafo 3º, tá certo? Então somente lesão corporal de natureza leve, o juiz, nesse caso, ele pode substituir detenção meramente por pena de multa. Primeira hipótese, se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Quais são as hipóteses do parágrafo anterior? Lesão corporal privilegiada, quando a lesão corporal é praticada por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Segunda hipótese, se as lesões são recíprocas, ou seja, se um pratica lesão contra o outro e o outro contra aquele um. Então, as lesões são recíprocas. Forem lesões leves, é como se o juiz estivesse fazendo uma compensação ali, ó. Você agrediu, você foi agredido também, então vamos passar um pano nesse negócio e vamos deixar isso para lá, não é isso? Então é mais ou menos, mal comparando, seria isso, tá certo? Não existe compensação de culpas no direito penal, tá certo? Cada um responde por seu crime, autor e vítima, e esse aqui é vítima, essa vítima também foi autor e aquele autor foi vítima. Então, lesões corporais leves, recíprocas, podem acarretar aqui a mera substituição da pena de detenção pela pena de multa.
tá bom? É uma atenuação que o juiz dá, levando em consideração que os dois se agrediram, os dois foram autores e os dois foram vítimas. Certo, gente? Perfeito. Ainda dá um tempinho, não deu 20 minutos, vamos passar no próximo bloco, a gente começa tratando da lesão corporal culposa, tá bom? Encerramos aqui e voltamos no próximo bloco.